Olá, eu me chamo Aline Mendes e esse é o canal Café Criminal. Nesse canal me proponho a trazer para você casos criminais reais, nacionais e internacionais, tomando aquele cafezinho. Mas antes de puxar a vinheta, eu queria pedir que você deixasse o seu like logo no começo do vídeo, que isso ajuda muito. Deixasse seu comentário também sobre o caso de hoje e sobre casos que você quer que eu traga para você. O caso que nós vamos falar hoje é um caso super interessante sobre um envenenamento com um remédio muito famoso. Então, enquanto eu puxo a vinheta, já pega o teu cafezinho e bora comigo pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o caso do envenenamento de algumas pessoas após o consumo de cápsulas de Tilenol. O ano era 1982 e após algumas pessoas consumirem cápsulas de Tilenol, elas começaram a passar muito mal e vieram a óbito. Em setembro de 1982, em Chicago, nos Estados Unidos, 7 pessoas compraram Tilenol e após fazer o consumo desse medicamento, começaram a passar mal e logo depois vieram a óbito. A polícia demorou um pouco para fazer conexão entre as cápsulas do medicamento e essas mortes. Afinal, foram 7 pessoas de localidades diferentes ali na mesma cidade que faleceram após o consumo. Então, até que coletassem o depoimento das pessoas mais próximas e viessem a entender que foi após consumir o medicamento, foi então que começaram as suspeitas e o levantamento dentro das cápsulas. Descobriram que nas cápsulas havia uma substância chamada cianeto. A mesma substância que foi utilizada naquele assassinato que nós vimos da Jessica Hanson no primeiro vídeo do canal. Eu vou deixar no final do card para você assistir. O cianeto, ele mais comumente é utilizado na forma de pó ou na forma gasosa. E ele é uma substância extremamente letal ao corpo humano. Praticamente o cianeto não tem cheiro nenhum. E quando ele tem pouco cheiro, lembra amêndoas. O envenenamento através do cianeto, ele faz com que o corpo comece a ficar sonolento, com falta de ar, tontura, batimentos cardíacos lentos e vai impedindo que o sangue busque oxigênio para manter o funcionamento dos órgãos. E basicamente o sangue não subiria, não circularia ali sem oxigênio e a pessoa viria a óbito. Mas como isso aconteceu? Antigamente, os remédios eles não vinham com essa proteção que nós vimos hoje. Eles vinham em cápsulas, essas cápsulas eram praticamente expostas, somente com uma embalagem bem simples e podiam ser ali adulterados facilmente. Inclusive, as indústrias farmacêuticas começaram a proteger melhor os medicamentos através das embalagens mais resistentes após essa situação ocorrida nos Estados Unidos. O Tilenol, na época, vinha em pequenos potinhos que não tinham muito lacre. Depois disso, criaram então o lacre e aquela tampa que veda para que criança não tenha contato. Mas vamos ao caso. No dia 29 de setembro de 1982, ocorreu a primeira morte pelo envenenamento do comprimido. Uma criança chamada Mary tinha 12 anos e acordou então no meio da noite sentindo dor de garganta. Seus pais, então, acreditavam que ela estava um pouco gripada, deram um comprimido de Tilenol e mandaram para que Mary voltasse a dormir. Então, algumas horas depois, eles a encontraram desmaiada no seu banheiro. Às 10 horas da manhã daquele mesmo dia, Mary faleceu. Inicialmente, os médicos não entendiam o que tinha acontecido. Os médicos acreditavam que tinha acontecido uma falha cardíaca. E inicialmente ficou por isso mesmo. Mas no mesmo dia 29 de setembro, um homem chamado Adam, de 27 anos, tomou um medicamento Tilenol porque estava sentindo muitas dores no seu ombro. Não demorou muito tempo para sua esposa perceber que o Adam não tinha muitos reflexos e só tinha expressão de muita dor. Então ela chamou a ambulância e ele foi direcionado ao hospital. Durante o Adam ser ali atendido, mais 2 mulheres tomaram o medicamento Tilenol. Mary Hainer, que tinha acabado de ter neném, tinha 1 semana, e como ela ainda estava com dores do parto, ela resolveu tomar o medicamento Tilenol. E uma outra mulher, que também se chamava Mary McFarland, que estava no seu trabalho, e por conta do estresse daquele dia, ela estava sentindo muitas dores de cabeça. E essas 2 mulheres vieram a óbito ao final do dia.
O Adam também, aquele que tomou o Tilenol porque estava com dor no ombro, mas ele foi atendido e foi para o hospital. Mesmo sendo tratado, o Adam entrou em coma e morreu no mesmo dia à noite. E assim como no caso daquela criança de 12 anos, eles não entendiam o que estava acontecendo. Acreditavam que seria falência cardíaca, mas estavam acontecendo muitos casos recorrentes da mesma situação. Os mesmos desconfiados, eles ainda não tinham noção do que poderia ser, ainda não tinham um nexo entre o que poderia ter acontecido com aquelas vítimas. Mas a história só piora. Depois da morte ali do Adam, aquele que estava com a dor no ombro, a família dele resolveu ir dormir na casa com a sua esposa, para que ela não ficasse ali sozinha. Então o irmão dele, Stanley, e a esposa do irmão, Teresa, estavam ali naquela sensação de luto e estavam com muita dor de cabeça e resolveram tomar um Tilenol. E pegaram do mesmo frasco que Adam tomou. Os dois foram para o hospital e vieram a óbito no dia 1º de outubro. Quando eles chegaram ali, os médicos começaram a ver ali muita coincidência das mortes, principalmente ali na família do Adam. Então os médicos pediram para que uma enfermeira fosse até a casa de Adam e verificasse ali o que ela achava estranho ou suspeito. Acredita-se que a família do Adam, que estava ali acompanhando a sua esposa, naquele momento de luto, deve ter comentado que eles sentiram dores e tomaram medicamento. Então ela pega ali o potinho de Tilenol e leva para os médicos. E eles automaticamente encaminham para o laboratório para fazer análise daquele medicamento. Mas as mortes não pararam por aí. No mesmo dia 1º de outubro, Paula também veio a falecer. Ela foi encontrada no seu apartamento morta e ao lado da cabeceira da sua cama estava o copo de água e o vidrinho de Tilenol que ela tinha tomado. Não demorou muito e os resultados do laboratório saíram, comprovando que havia cianeto na composição daquelas medicações de Tilenol, no frasco ali da casa do Adam. Depois disso, os médicos então começaram a pegar todas as vítimas que tinham falecido da mesma forma naquele período e fazer exames no corpo para verificar se havia ou não cianeto no corpo delas. E sim, ficou comprovado que todas haviam falecido por envenenamento de cianeto. E sim, o cianeto estava dentro das cápsulas de Tilenol. Então as autoridades foram avisadas para verificar os frascos de Tilenol e fazer o recolhimento então nas farmácias. Mesmo essa situação tendo ocorrido em Chicago, ocorreu aquele efeito bola de neve e tiveram que retirar todos os medicamentos em todas as cidades para fazer checagem. E a população ficou ali em alvoroço. Porque para piorar a situação, ainda tem gente que quando sabe que está acontecendo, como veio a mídia, souberam que estava acontecendo esse crime, em outras cidades, outras pessoas pegaram frascos de Tilenol, fizeram a mesma coisa para que acontecesse em outros locais. Então, a partir daí, a empresa tomou uma medida drástica, tirou os medicamentos de prateleira e hoje a visão que nós temos de farmácia veio muito dessa época do que aconteceu. Hoje a grande maioria dos medicamentos fica atrás do balcão com os atendentes e os frascos são completamente diferentes, bem mais resistentes e muito mais seguros. Mas só pra gente entender aqui o que aconteceu. Foi alguém que queria matar em específico aquelas pessoas? Não. Alguma pessoa com mente insana pegou o frasco do medicamento na farmácia, adquiriu ali o frasco do medicamento, levou, aplicou a substância com o veneno e devolveu a medicação para as prateleiras. Isso fez com que, por exemplo, o Adam fosse, com a dor no seu ombro, comprasse aquele frasco na farmácia, tomasse já o frasco envenenado, o frasco com o comprimido envenenado. Óbvio que ocorreu investigação na fábrica, e onde eram feitos os compostos do medicamento. Foi descoberto que não tinha vínculo com a fabricação do medicamento exatamente o cianeto. Então ocorreu dessa forma que foi narrado aqui. A pessoa que tinha essa má intenção, esse criminoso, comprou o medicamento, levou, aplicou a solução com veneno e devolveu o medicamento para a prateleira. Então outra pessoa vinha, comprava aquela medicação, mas a medicação já estava envenenada. Mas o assassino não parou por aí.
Ele começou a fazer chantagem enviando carta para a fábrica solicitando que a fábrica lhe pagasse 1 milhão para que parassem os assassinatos. Mas ele pega e manda o endereço ali, afinal era uma carta, né? E obviamente o endereço foi rastreado e ele foi pego. A pessoa que enviou essa carta era um homem chamado James Cole Lewis. Mas ficou provado que não havia sido ele que tinha cometido o envenenamento das cápsulas, que só o que ele queria ali era fazer uma chantagem para ver se funcionava, né? Ele só queria fazer o suborno, na verdade. Mas mesmo assim ele foi preso e condenado a 20 anos pela sua gracinha. Mas muita gente ainda acha até hoje que ele era o culpado. A polícia diz que não. Bom, então com isso a empresa Johnson & Johnson, que era a representante, né, responsável pela fabricação do medicamento Tylenol, mandou um alerta ali para a população para que fossem recolhidas todas as medicações da prateleira e que as pessoas que tivessem comprado o medicamento levassem em alguma farmácia para que o mesmo fosse incinerado. Vale ressaltar que o Tylenol era um dos remédios mais vendidos naquela época. E eles não só pegaram a medicação de volta, como trocaram a medicação das pessoas que já tinham feito a compra por umas cápsulas diferentes, mais sólidas e mais seguras. Cápsulas já testadas. Mas como assim cápsulas mais sólidas? A cápsula que tinha sido injetado o cianeto era aquela cápsula que você destaca ali uma da outra. Eu vou deixar uma imagem aqui. Então você destaca ali, você consegue abrir a cápsula, destacar e vem um pozinho dentro. Então a pessoa que adulterou ali o Tylenol pegou a cápsula, abriu, colocou o cianeto, fechou, colocou no potinho e farmácia de novo. Quando as pessoas iam devolver essa cápsula, então, à farmácia, após esse recal aí da Johnson & Johnson, elas tinham de volta outra cápsula. E era entregue aquela cápsula que, inclusive, é que hoje em dia é fabricada ainda, é aquela cápsula dura, mais compacta, que não tem o pozinho solto dentro. Óbvio que a empresa teve um prejuízo absurdo. Leva-se a crer que foi no mínimo um prejuízo de mais de 100 milhões de dólares. Quanto à situação do Lewis ali, que tinha sido preso, né, por 20 anos por conta da gracinha que ele fez com relação à extorsão, ele cumpriu ali 13 anos e foi liberado. Depois que ele foi liberado, ele já mudou o depoimento dele, já disse que não tinha sido mais ele. E em janeiro de 2010, né, quando ocorreu essa liberação, ele negou tudo isso. Ocorreram alguns assassinatos posteriores a essa situação, onde pessoas compravam um medicamento, colocavam veneno e entregavam para as outras pessoas, envenenando ali dentro do ambiente familiar. Marido que matava a esposa, envenenado, enfim. E eles tentavam culpar a situação dizendo que era do medicamento envenenado. Então tem muita mente insana por aí que a gente pode observar, né? Mas na grande maioria foram casos concluídos e descobertos que não tinham nada a ver com a empresa farmacêutica nem com o medicamento, mas casos isolados de pessoas que tentaram utilizar a situação ocorrida ali para dizer que estava acontecendo novamente um envenenamento em massa das prateleiras de farmácia. Como a Johnson & Johnson teve a atitude de retirar todos os medicamentos de rota, fazer incineração, trocar as embalagens, comprovar que não houve absolutamente nada que fosse culpa da Johnson & Johnson, por óbvio ela foi completamente liberada para fazer novamente a medicação e a venda dos medicamentos da Johnson & Johnson dispararam novamente. Tinham tido uma grande queda após essa situação e depois o Tylenol voltou a ser vendido com muito mais segurança. E até hoje é um dos medicamentos mais consumidos em todo o mundo. De qualquer forma, existiram ainda mais alguns suspeitos sobre a questão do envenenamento através do Tylenol. Um deles foi um homem chamado Ted Kaczynski. Ele matou 3 pessoas enviando bombas caseiras às suas residências. E se desconfiava dele porque as pessoas que ele enviou a bomba caseira eram presidentes ou diretores de corporações farmacêuticas. Ele foi preso no ano de 1995 e pegou prisão perpétua. Mas nada ficou comprovado de que ele tinha alguma coisa a ver ali com os envenenamentos do Tylenol. E ele nunca assumiu isso. Outra suspeita é uma mulher chamada Lori Dan. Em 1988 ela encheu várias caixinhas de suco com arsênico. E o arsênico ele é um ácido sem cheiro e esterilizante.
O envenenamento por arsênico ele pode causar diarreia, necrose, hipertensão, confusão, delírios, manchas na pele e, se consumido em grande quantidade, claro que leva à morte. Ela pegou essas caixinhas de suco e entregou para várias pessoas, entre crianças também. Mas graças a Deus ninguém chegou a beber muito a substância. E como ela diluiu muito o ácido para colocar em todas as caixinhas de suco, ele não chegou a matar as pessoas para quem ela distribuiu as caixas. Quando a pessoa ia consumir o suco, ela já sentia ali uma coisa estranha, começava a ter sensação estranha ao tomar o suco, então ela já parava por ali. 2 dias depois de ter distribuído essas caixas de suco, ela tentou entrar em uma escola e atirar nas crianças. Ela atirou em várias crianças e uma criança, um menino, veio a óbito. Depois então de ser perseguida ali pela polícia, ela se trancou na casa dela e tirou a própria vida. Muitas pessoas acham que por ela ter tido essa atitude de mexer com arsênico, misturar nos sucos e entregar, ela poderia ter algo a ver com o crime que foi praticado na situação do medicamento Tilenol, mas também não foi comprovado. E a ligação que ela teria supostamente com a situação do Tilenol é que no ano de 1982 ela morava em Chicago. Mas como eu disse, nunca ficou comprovado e esse caso, até hoje, não se tem um culpado específico. E muito provavelmente esse caso vai continuar sem solução e sendo um mistério durante muitos anos. O fato é, hoje o medicamento é completamente seguro e infelizmente foi necessário que isso acontecesse para que ocorresse uma grande mudança nas indústrias farmacêuticas, para que ocorresse mais controle e mais segurança com relação às medicações. E esse foi o caso de hoje. Deixa para mim aqui nos comentários a sua opinião sobre o caso de hoje. Se você acha que um desses suspeitos é o verdadeiro culpado ou não. Se você já conhecia essa história. E não esquece de deixar o teu like, ativar o sininho e te inscrever no canal, que isso é muito importante. Compartilha muito esse vídeo para que o canal possa crescer e eu traga muito mais vídeos para você. E esse foi o caso de hoje. Até a próxima!